Como posso viver a minha vida para Deus? Como ter mais fé? Por que orar se Deus já sabe de tudo? Essas e outras perguntas eu vou estar respondendo nesse vídeo. Salve, salve! Mais uma vez Pedro Dias por aqui e esse é mais um vídeo do canal Renovadamente. Olha só, se você não é inscrito no canal, eu já quero te pedir, se inscreve no canal, assista os vídeos anteriores e eu tenho certeza que você será abençoado, você terá uma mente renovada. A gente decidiu fazer esse vídeo respondendo algumas perguntas da caixinha de perguntas do Instagram. Mas se você quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários, provavelmente a gente vai fazer outros vídeos como esse. A primeira pergunta que eu quero ler é essa daqui. Por que precisamos confessar nossos pecados se nós já fomos perdoados? Exatamente isso, nós precisamos confessar os nossos pecados para que possamos ser perdoados. Olha só o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho é confessar os nossos pecados para que seja uma forma da gente reconhecer que somos pecadores, para que Deus possa nos perdoar. A Bíblia também fala sobre confessar os pecados uns aos outros, para que possamos ser curados. Olha só que interessante, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus para que nós possamos ser perdoados, e nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós possamos ser curados. É interessante, porque quando a gente confessa os nossos pecados, toda a probabilidade de acusação cai por terra, porque voluntariamente nós confessamos nossos pecados. Mais uma pergunta, se eu tenho uma versão da Bíblia preferida? Sim, eu tenho uma versão preferida que é a NVI. Existem várias versões bíblicas que nos ajudam a compreender melhor o texto bíblico. Eu prefiro a NVI, que é a nova versão internacional. É uma leitura mais compreensível da escritura. Mas existem muitas outras versões que podem te ajudar a compreender o texto bíblico mais a fundo. Alguém perguntou aqui, por que orar se Deus já sabe de tudo? Isso é uma pergunta interessante, mas tem uma resposta simples. É que Deus sabe de tudo. Nós que não sabemos de tudo. Então a oração nem sempre é para que Deus saiba algo sobre nós, mas que nós possamos saber algo sobre Deus, para que nós possamos conhecê-lo mais. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. E quando você ora, você começa a alinhar o seu coração à vontade de Deus, você começa a descobrir a vontade de Deus. Então é por isso que nós oramos, para que nós possamos desenvolver um relacionamento com Deus, para que a nossa vida se alinhe com a vontade dele. Alguém perguntou aqui como ter mais fé. A Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir mediante a palavra de Deus. Eu particularmente assisto bastante pregações, leio bastante, e isso me ajuda a ter mais fé. Quando você assiste algum testemunho, a sua fé é edificada. Então, uma forma da gente ter mais fé é ouvindo. A nossa fé vem pelo ouvir, é isso que diz a Bíblia. Então, nós precisamos ouvir mais sobre a palavra de Deus, ouvir mais testemunhos, ouvir pessoas que tiveram experiências com Deus, para que a nossa fé seja a cada dia mais e mais alimentada. Alguém perguntou aqui, por que Renovadamente? Porque o nome do canal se chama Renovadamente. É interessante que tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está lá em Romanos 12, capítulo 2. A ideia do canal nasce desse versículo. A nossa intenção é que nós possamos de alguma forma sermos transformados pelo entendimento da palavra, que nós possamos ser um canal onde as pessoas tiram as suas dúvidas, assim como esse vídeo que a gente está fazendo aqui com perguntas e respostas, para que assim como nós, vocês também possam ser transformados. A ideia é que você tenha uma mente, uma mentalidade transformada pela palavra, pelas verdades bíblicas, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, renovadamente, uma renovação de mente. Eu deixei essa pergunta por último porque eu acho ela muito importante. Alguém perguntou assim: como posso viver a minha vida para Deus? Cara, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos que Deus nos chamou para fazer algo, quando na verdade Ele nos chamou para estar com Ele. Ou seja, nós não devemos viver uma vida
para Deus. Ou melhor, não é vivendo uma vida para Deus que nós conheceremos a Deus. Eu vou explicar melhor. Não é trabalhando para Deus que nós temos intimidade com Ele, temos um relacionamento com Ele. Mas é tendo um relacionamento com Ele que nós começamos a trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus no sentido de que tudo que nós fazemos seja para a glória de Deus, independente do que estamos fazendo e em qual ambiente estamos. Alguém pode cantar louvores, por exemplo, em uma carreira e simplesmente não estar tendo um relacionamento com Deus. Mas alguém pode trabalhar em outra área, ser um advogado, um policial e praticar a sua profissão para a glória de Deus, porque não é o fazer para Deus que nos leva a uma comunhão com Deus. É uma comunhão com Deus que nos leva às boas obras. É o relacionamento com Deus. Então, respondendo à pergunta, como viver uma vida para Deus, só tem um jeito: vivendo uma vida com Deus. Então, tudo o que nós fizermos será para Deus, automaticamente. Ou seja, vivendo uma vida com Deus, tudo o que você fizer será para a glória de Deus. Essas foram as perguntas de hoje. Eu espero que de alguma forma tenha tirado as suas dúvidas. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários ou quando a gente abrir a caixinha do Instagram, segue o Renovadamente lá no Instagram. A gente tem vídeos semanalmente também lá e no TikTok. Então pode deixar a sua pergunta onde você desejar e a gente vai gravar novos vídeos respondendo perguntas. E é isso. Deus abençoe você. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E é nóis. Isso aí, cara.